Boa noite, boa noite, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. Boa noite, hoje nós vamos bater mais um papo bem gostoso. Hoje nós temos um bate-papo, né? E vamos conversar de novo, uma sexta-feira. Boa noite. Oi, Luzia. Luzia Neide, como é que você está? Tudo bem, Luzia? Seja bem-vinda. Estou aguardando, né, as pessoas chegarem e já está começando a chegar todo mundo. Nós vamos falar, né, sobre muitas coisas. Nós vamos falar sobre a timidez. Nós vamos falar sobre o medo de falar em público. Será quem é que tem este medo? Será que quem é tímido por aqui? Será que tem gente tímida chegando? Será que não chegaram ainda porque são tímidos? Vamos ver, né? Quero ver se esse pessoal... Ei, Gabriele! Gabriele tá aí, sempre prestigiando, né, Gabriele? Que bom que você está aqui. Obrigada, tá? Muito obrigada. Como é que você está? Nós estamos com algumas pessoas chegando aí, né? Você não é tímida não, Luzia? Ai, que bom. Eu sei que você não é. A gente tem, né, que conhecer um pouquinho, às vezes, o que está fazendo com que a gente sinta alguma timidez, né? E o que será que faz a gente não deixar, às vezes, que as pessoas até saibam que a gente é tímido, ou seja, se esconder. Mairone, tudo bem, Mairone? Seja bem-vinda. Mairone, você está querendo conversar comigo? Você está mandando uma solicitação aqui. É isso mesmo, Mairone? Confirma aí. Hein, Mairone? O que você está querendo? Me fala. Então... Hoje é sexta-feira, na realidade eu ia fazer esse bate-papo ontem, mas tendo em vista que eu tive um imprevisto de uma aula que eu teria que assistir, e aí eu vim hoje bater esse papo com você. Sempre é tempo para a gente poder conversar. Eu acredito que na sexta-feira as pessoas estão mais querendo ficar em casa, curtir a família. Por isso, né, que sexta-feira é difícil. Mas eu falei que ontem, aliás, eu falei não, né? Eu comentei até com algumas pessoas, mas eu até pensei assim, gente, você sabe com quem é que eu ia concorrer ontem se eu fosse fazer o nosso bate-papo? Com o Flamengo. Eu falei, tem muito flamenguista nesse país, viu? Eu acho que eu foi uma boa de não fazer ontem. Acabei ganhando. Ontem tinha um jogaço aí, final de Brasileirão. E eu falei, ai, meu público não vai querer. Meu público não vai querer vir para poder conversar tendo o jogo do Flamengo. Eu acho que não vem não. Eu acho que eu ia ter um concorrente muito bravo. Então, gente, ó, faz de conta que vocês estão entrando
num grande salão, no teatro, no auditório, e tem dois lados, o lado direito do palco e o lado esquerdo do palco. Escrevam aí para mim, quem for do lado direito, quem for para o lado direito, é aquela pessoa que quando estudava, que tinha que apresentar trabalho em grupo, ele combinava, ou ela combinava com os colegas, de ficar segurando cartaz e esconder atrás do cartaz. Então, quem for do lado direito é aquele ou aquela que se escondia, combinava com o grupo, de na hora de apresentar o trabalho, segurar o cartaz e esconder a carinha. E do lado esquerdo do palco são aquelas pessoas que subiam no banco para poder falar na escola, para recitar, que tinha que apagar o quadro da professora. Eu quero saber quem é do lado direito e quem é do lado esquerdo. Do lado direito, aqueles que seguravam os cartazes, escondiam atrás dele. Do lado esquerdo, aqueles que faziam questão de ir lá na frente falar e até subia no banquinho para poder falar. Será? Como que é isso aí, hein? Eu tô querendo saber, viu, gente? Ah, Mairone, você é do lado esquerdo, subia no banquinho, pegava o microfone. Do lado direito é quem pedia para segurar o cartaz, para esconder. Ai, Senhor. Ah, Gabriele, você também é do lado esquerdo. Tinha que falar, subir no banquinho, recitar, cantar. Gente, mas a gente está aqui brincando, né? Mas vocês sabem que muitas pessoas sofrem muito, né? Com essa questão da timidez, principalmente à medida que a escola... João Vitor, boa noite, seja bem-vindo. Simone, minha amigona, tá aqui. Muitas pessoas convivem, né? De uma forma ou de outra, elas vão acabar tendo um dia ou outro que se apresentar em público ou entrar em um local onde tem muitas pessoas. Eu vou falar sobre isso, são algumas coisas, não é? Eu dividi o nosso bate-papo de hoje com 3 questões que eu acho muito importante da gente falar, né? E eu quero que vocês participem muito. E eu quero muito, gente, que vocês entrem nesse aviãozinho que tem aí e chamem seus amigos tímidos para vir para cá. E aqueles que não são tímidos, vocês chamam para vir para cá também, para a gente bater papo, tá? Vão no aviãozinho aí, avisa que a Zarinha da sexta-feira tá aqui. Então eu parcelei, digamos assim, esse bate-papo de hoje em 3 questões que eu acho super e hiper importante, tá? Primeiro, a questão da timidez. Para a gente poder entender perfeitamente, até porque tem pessoas que são tímidas apenas num primeiro momento, num primeiro contato, até se acostumar com o ambiente, até se acostumar com as pessoas. Fernanda Leitor, muito obrigada por vir aqui hoje, viu, querida? Wellington, obrigada. Porque são 2 tipos, na realidade, que a gente vai analisar, que a gente vai bater um papo. Eu quero que vocês participem. Porque quando eu brinquei agora no início, né, do lado esquerdo do palco, quem entrar, imagina você entrando agora, né, num teatro, tem um palco lá. Do lado direito vão ficar as pessoas que quando tinham que apresentar trabalho na escola, pedia e combinava com o grupo para segurar o cartaz para poder esconder o rosto lá atrás. E do lado esquerdo do palco são aquelas pessoas
que pelo contrário, brigava para falar. Ei, Fernanda, obrigada, saudade demais de você. O Wellington, eu tinha muita timidez por medo. Isso, Wellington, a gente vai falar então dessas coisas. Qual é realmente a diferença entre a timidez, a introversão e a fobia social? Isso é muito importante da gente conhecer, tá? Às vezes a pessoa fala que ela é tímida, mas ela é apenas introvertida. E tem aqueles casos também daquelas pessoas que falam, né, que são introvertidas, não, mas na hora de falar em público, elas tremem nas bases. Elas têm calafrios, a barriga dói, tem sudorese. Então, ei, Conceição, minha querida, obrigada por ter vindo. E aí, há uma diferença e há algo que está atrelado a isso, que são coisas que a gente traz, né, da nossa infância, que a gente traz do convívio social, né? Obrigada, Gabriela. E tem coisas que a gente adquire até exatamente à medida que a gente vai socializando, que a gente vai se profissionalizando. Então, eu gostaria de começar, né, entendendo, falar para vocês exatamente a diferença entre o que é ser introvertido e ser tímido. E aí vocês vão analisar em que vocês se enquadram. Então, na realidade, o introvertido é apenas uma pessoa que ela prefere mais ficar sozinha. Ela é uma pessoa muito observadora. Ela é uma pessoa assim que ela tem uma, digamos assim, uma dinâmica maior para trabalhar sozinha, né? Ela não é porque ele ou ela tem pavor de pessoas, não. Ela tem um aspecto de introversão que ela prefere às vezes pensar sozinha, criar sozinha, e às vezes num grupo as pessoas interrompem. E essa pessoa ela é mais introvertida, ela conversa mais com ela. O que não significa que ela seja tímida. Seleção de pessoas, por exemplo, em empresas, né, quando vai se selecionar, a gente olha muito esse aspecto. Eu já tive a oportunidade de participar de seleção de pessoas para uma empresa, juntamente com a psicóloga, e foi ali que eu aprendi, né? Eu era muito curiosa para saber o que os psicólogos, enquanto davam aquelas dinâmicas para as pessoas, estavam analisando. E eu já vi muitas dinâmicas mais, que a gente fala assim, mais bobas do mundo, que é uma simples brincadeira de criança, que quem já brincou vai se lembrar, que é aquela dos escravos de Jó, que a gente senta em roda e cada um, ou com uma caixa de fósforo ou alguma coisa, vai passando para o outro de uma maneira rítmica, cantando aquela música Escravos de Jó. E vejam bem, numa simples brincadeira de criança, as pessoas que estão analisando o perfil comportamental, elas têm condições ali de analisar muitas características comportamentais. Quem tem mais liderança, quem é mais introvertido, quem é aquele que toma conta da equipe, que sugere, quem é aquele que pensa primeiro para depois participar. E aí vem diversos aspectos. Então, muitas vezes, o introvertido ele não tem problema de se socializar. Nenhum problema. Angélica Toledo, eu não acredito que você está aqui, meu amor. Miriam Guzzo, Natália Pires, Lucas Kenner, que honra. Morrendo de saudade desse povo. Angélica, eu tô morrendo de saudade de você, querida. Então,
o introvertido, ele tem é uma preferência pessoal dele, tá? E às vezes dentro do ambiente de trabalho, os introvertidos eles costumam ter muito mais desempenho. Por quê? Porque como ele ficou mais pensando, mais criando, Angélica, matando saudade das aulas, mais criando, ele depois, quando ele vai levar para a socialização, ele dá um show. Ele dá um show. E muitas vezes é esse introvertido que na hora de apresentar o trabalho, que na hora de apresentar o projeto, vai se sobressair, muitas vezes até, sobre aqueles que falaram igual maritaca durante o trabalho. Então, primeira coisa, introversão não é timidez. Introversão é um comportamento, é o meu jeito de ser, de ficar mais na minha, de observar. E aí eu tenho capacidade tranquilamente de me apresentar, de apresentar em público. Já o tímido, aí é que mora o perigo. O tímido, ele tem muito mais dificuldade em momentos de socialização ou de apresentar algum trabalho, algum projeto. O tímido traz dentro de si uma coisa que nós precisamos demais pensar isso, que é a preocupação com o que os outros vão pensar dele. O tímido é preocupado com a aceitação do outro. O introvertido não. O introvertido, ele gosta de ficar mais na dele, mas ele não se preocupa, ele fala, ele se expressa. E quanto mais tímido, mais nos bastidores a pessoa fica. Muito mais. Ela não participa. E tem uma coisa que é muito importante, que a timidez costuma ser uma coisa patológica. Uma coisa que pode, inclusive, atrapalhar a pessoa. Silas, meu querido e eterno aluno de Caratinga, hoje um grande mestre, trabalha em Belo Horizonte. Silas, um beijo, te admiro. Professor Leonardo, muito obrigado por ter chegado. Léo, grande amigo. Olha o Bião aí, Fabiano, tudo bem? Então, gente, a timidez, o que acontece o que tem de ruim em ser extremamente tímido? É porque muitas vezes a pessoa que é muito tímida, ela pode desenvolver, né, como é patológico, ela pode desenvolver crises de ansiedade. Ela pode desenvolver crises de pânico. E a gente vai falar também aqui no finalzinho sobre essa fobia social, que é o grau mais elevado da timidez, tá? Então, se a gente for colocar na escadinha, o introvertido é aquela pessoa mais na dele, gosta de ficar mais na dele, mas não é tímido. Na hora que ele vai falar, ele dá um show. O tímido já traz dentro de si uma preocupação, que significa se ocupar antes da coisa acontecer, preocupar. Então ele ocupa a mente dele pensando no que as pessoas vão falar, nas críticas, na não aceitação no grupo. Por quê? Porque ele tem um pânico, né, de não ser aceito, muito provavelmente, ou traz alguma coisa dentro de si, que também é uma coisa muito interessante, né? Que eu li alguns especialistas da área, que o grande mal
da timidez é que o tímido, de acordo com especialistas da área, né, que trabalham nessa área, trazem dentro de si um medo do julgamento muito grande. E com isso, né, não significa que ele é um mau profissional. Existem, aliás, tímidos que se dão muito bem. Eu vou falar de alguns tímidos famosos que vocês não acreditam que são tímidos. E eu estive vendo os depoimentos deles, né? Pessoas que no palco dão show e que na vida real, como se diz, são tímidos. Então, gente, nós temos que, primeira coisa, o que é que está fazendo, se você se acha tímido, se você tem aquele medo do julgamento das pessoas, você tem que começar a analisar, medo de quê? É o medo de alguém falar o quê? E outra coisa, timidez também tem muito a ver com a questão da baixa ou da alta, né, autoestima. Porque a pessoa, se ela não tiver uma autoestima elevada, com certeza ela vai ficar o tempo todo vendo as pessoas, julgando os seus pontos fracos. E aí os especialistas falam que essas pessoas tímidas, né, essas pessoas que têm esse perfil mais tímido, têm a difícil capacidade, muitas vezes, de se socializar, de se sobressair em uma questão profissional. Não que não sejam bons profissionais, mas eles vão demorar um pouco mais, provavelmente, a se sobressair em um grupo. Ok? E aí, outra coisa que é muito, né, de acordo com especialistas, que a pessoa que é tímida, ela tem uma grande probabilidade de ter uma sobrecarga de trabalho, porque muitas vezes ele não é assertivo. Ou seja, muitas vezes, por ele não contribuir muito, por ele não socializar, às vezes ele prefere fazer as coisas sozinho. E aí as pessoas fizeram, ele fala, não, pode deixar que eu termine. Né? Medo de errar, medo de ser julgado, autoestima, medo do que as pessoas vão pensar e medo de errar. Não vou falar não, porque se eu errar alguém vai rir de mim. Olha como é que a coisa é séria e olha a diferença que tem a introversão da timidez. Então, primeira coisa que você tem, né, que perceber, fazer uma autoanálise, é qual é o grau da sua introversão. E aí você precisa de perceber até que ponto a minha timidez está sendo negativa para as minhas relações sociais, para as minhas relações profissionais e para eu gostar de fazer as coisas. Eu me lembro, eu tenho boas lembranças, que eu acho também que nós que tivemos uma infância com muitos amigos, as nossas famílias eram muito grandes, né, Simone? Simone está aqui, sabe disso. Os nossos pais tiveram 7, 8, 10, 14 filhos. E nós crescemos naquelas ruas que a gente brincava muito na rua. Não é como hoje, que as crianças, elas não socializam tanto como nós fazíamos. Então eu acredito muito que tem uma contribuição muito grande para quem desde criança brincou muito. Eu fui uma criança que eu brinquei muito. A gente brincava de cantar, a gente brincava de quadrilha, a gente brincava de queimada, de pique-esconde, né?
de casinha. Então a gente tinha aquela montoeira, eram umas 100 crianças na rua. E isso, eu acho que foi um fator muito... 12, Silas. Família que tem 12, né? Silas, depois eu quero que você bate um papo aqui ao vivo comigo, que eu tô com muita saudade de você. Daqui a pouco eu vou te pedir para solicitar aí, para entrar, tá? Pra você falar um pouquinho dessa sua trajetória. Eu não lembro, o Silas, aliás, o Silas nunca foi tímido. O Silas foi um líder dentro da sala dele. Eu dei aula pro Silas em Caratinga, gente, pra vocês terem ideia, a turma dele formou em 2003, né, Silas? Até hoje a gente tem um grupinho lá no Zap, né? A Simone tá dando tinina aí, ela tá lembrando que a gente brincava muito. E aí, gente, voltando à questão, hoje a tendência das crianças é ficarem mais introvertidas, ou jogando, né? Ou mais na deles, mais no quarto. 2000, Silas tá me lembrando aqui que eu dei aula para ele em 2000. Silas do céu, 21 anos. Então, a gente teve essa vantagem em relação às crianças de hoje, que é de se socializar. Então, tem alguns pontos que são muito negativos com relação à timidez, mas nem tudo é notícia ruim, né? Existem algumas coisas que são boas para as pessoas tímidas. Ah, tá, Silas, você formou em 2000. Ai. É porque eu entrei quando vocês estavam formando, quase formando. Então, gente, mas tem algumas coisas que o tímido tem a seu favor. O que será que o tímido tem a seu favor? Quem quer comentar aí? Podem comentar aí, tá? Ô, Silas, tá legal, meu amor. 20h40 você tem aula, mas que bom que você veio, tá legal. Primeiro, gente, o tímido, por ele se fechar mais, ele tem uma grande capacidade de planejamento, tá? Olha só pra vocês terem ideia. Uma grande capacidade de planejamento. O tímido, ele tem, né? Porque às vezes a pessoa, quando é muito extrovertida, ela fica mais conversando do que trabalhando. Aí quer bater papo, né? Na hora que assusta, tá na hora de entregar o trabalho. E outra coisa, os tímidos trazem a seu favor que eles se preparam mais. Como eles são muito preocupados com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, eles se preparam muito mais. Eles não vão no improviso. Quem vai apresentar um trabalho, que é uma pessoa tímida, e ele é obrigado a apresentar, o professor, a professora fala assim, eu vou sortear, todo mundo do grupo tem que estar preparado, eu vou sortear. Não tem escapatória. Aí ele estuda, aí é que esse tímido, nossa senhora, mas vai estudar, vai virar a noite estudando para apresentar o trabalho. Então ele tem a seu favor isso, planejar, se preparar mais, exatamente por esse medo que ele traz dentro de si, tá? Agora, se você é tímido, se você é tímida, como que você pode então pensar em ter sucesso profissional? Nossa, eu sou muito tímido. Gente, hoje eu li 3 histórias fantásticas que tá no site da BBC. Inclusive, assim, os números das pessoas foram... Desculpa, os nomes das pessoas foram até trocados. De 3 pessoas que tiveram, assim, danos, né? Danos mesmo, profissionais, por serem muito tímidos e chegarem à fobia social. Foram depoimentos muito fortes. E aí, gente, como é que você vai fazer para poder conciliar essa timidez com a sua vida profissional? A primeira coisa é perceber, adquirir habilidades que você, com certeza, não percebe que tem. Tá, eu sou tímido, mas em que eu sou bom? E focar nisso. Ah, mas
mas eu tenho vergonha de falar em público. Você tem que começar. Gente, eu acho que a ferramenta, a melhor ferramenta que eu conheci até hoje, que ajuda empresas e pessoas no planejamento estratégico, no caso das empresas, e que ajudam as pessoas a se conhecerem, é a famosa, né, análise SWOT, tá? Toda empresa que vai fazer o seu planejamento estratégico, e é muito usado em cursos também de desenvolvimento pessoal, fazer a sua análise SWOT. O que seria isso, né? A palavrinha SWOT, para quem não sabe, né, são as iniciais em inglês de forças ou fortalezas, fraquezas ou pontos fracos, ameaças e oportunidades. Então, quando a gente faz essa análise, eu Zarinha, eu vou sentar agora e vou fazer a minha análise SWOT. Quais são os meus pontos fracos? O que eu gostaria muito que eu tenho e que me atrapalha e que eu gostaria de fortalecer? E listo. Eu sou tímida. Se eu sou tímida, por que será que eu sou tímida? Quais são os meus pontos fortes? Eu sou tímida, mas em compensação eu sei planejar muito bem. Eu sou criativa. E aí, o que te ameaça lá fora? Você tem medo de quê que está lá fora? É do julgamento das pessoas? Isso é uma ameaça para vocês. É das pessoas não me aceitarem? Isso é uma ameaça para você. E quais são as oportunidades que para que eu me entenda, para que eu me conheça, eu tenho que ver? Peraí, que oportunidades, então, já que eu sou tímida, já que eu sou introvertida, já que esse é o meu ponto fraco, quais serão as oportunidades que eu vou ter para poder aproveitar e deslanchar? Você fazendo essas 4 análises, você consegue se conhecer com certeza, tá? E aí, gente, é muito importante para ter sucesso profissional se conhecer. Tem muita gente que procura, às vezes, até ajuda profissional. Terapeutas, psicólogos, psiquiatras, tá? Aí, muitas vezes, as pessoas perguntam, tem tratamento para timidez? Olha, a primeira coisa é analisar em que nível que a sua timidez está fazendo com que a sua ansiedade cresça. Porque uma coisa não pode... o extremismo atrapalha. Gente, nada de mal eu ser tímida. Não tem nada errado aí. O que vira problema é quando essa timidez começa a me trazer sinais fisiológicos que vão me fazer mal. Gente, eu tenho que apresentar um trabalho. Eu me lembro, e quem foi meu aluno ou minha aluna aqui, Nílbia, beijo, Rejane, obrigada. Quem foi meu aluno ou minha aluna aqui, de mais do que uns 8 ou 10 anos atrás, se lembra das temidas bancas para apresentar monografias antes do TCC, né? Eu hoje estive pensando muito nisso. Como professora, eu orientei centenas de alunos na hora de apresentarem o seu trabalho de conclusão de curso. E o que eu mais ouvia desses meus alunos, o pior para eles não era fazer a pesquisa, não era escrever. O pavor que eles traziam para mim era o dia da apresentação. É ou não é? Nílbia, Cíntia, Silas, Gabriele, que eu tô vendo, né? Lucas, acho que até Lucas eu orientei o seu estágio, se não me falha a memória, não foi? O pavor que essas crianças tinham do dia da banca. E eu falava, gente, fica tranquilo,
Vocês passaram 5 anos, 4 anos na faculdade, são 15 minutos. 15 minutos que você vai ter que apresentar uma coisa que você já sabe, não é, Cíntia? Gente, mas era um pavor. A Cíntia tá falando aqui que é verdade. Agora, eu tava me lembrando aqui, Cíntia, eu não sei se foi quando você se formou, de professores também. Brigava para falar, né, Rejane? Tá. Eu me lembro também que houve uma época, graças a Deus que isso não existe mais, acredito, em que haviam alguns professores, e eu posso falar isso na tranquilidade, no auge dos meus quase 30 anos de sala de aula, que haviam professores que, na hora que o aluno mais precisava do apoio dele, na hora que o aluno estava nervoso, ele aproveitava e pá! E colocava o aluno em saia justa, pelo simples prazer de mostrar poder sobre o aluno. Nós tivemos grandes problemas com professores que na hora da banca eram verdadeiros terroristas. Eu posso falar isso, lógico, não vou citar nome de ninguém. Eu posso falar isso porque eu fiquei quase 30 anos dentro de uma instituição educacional de ensino superior. Quase 30 anos. Então, o medo do aluno era tão grande que eu lembro de alunos que chegavam a tremer. Falava, professor, eu não vou dar conta. E no dia anterior, quantos alunos que eu tinha que ficar conversando com ele na noite anterior, que me telefonavam, Zarinha, pelo amor de Deus, eu tô apavorado de pensar que eu vou ter que apresentar meu TCC amanhã. Então, havia às vezes falta de preparo até dos próprios professores orientadores, porque essa é uma fase tão importante do aluno, é a hora que ele precisa ser acolhido, né? Em que eu falava para ele, caramba, você é capaz, você é inteligente, você passou 4 anos, você ralou 4 anos, não é, Angélica? Angélica lembra disso. Agora é hora de você brilhar, é 15 minutos. E aí a timidez, quando ela é muito alta, que corre, né, gente, o perigo dessas grandes fobias, tá? Então me perguntam muitas vezes, se, né, nos cursos, se há tratamento para timidez. E como eu falei para vocês, se existe tratamento quando a coisa é muito exagerada, costuma-se até necessitar de a intervenção de um profissional de saúde mental, como um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Mas como não é a minha área, né, não tem nenhum psiquiatra presente aqui, nenhum psicólogo. Oi, Luiz, que bom que você veio. Obrigada, tá? Estou muito feliz com você aqui. Luiz Corsino. Então, nós falamos então da pessoa introvertida, da timidez, qual é a diferença entre uma e a outra. E agora eu vou falar do pior grau da timidez, que é a chamada fobia social. Aí é que a coisa pega. Foi onde eu li hoje, li e reli esse artigo da BBC News, contando essas, inclusive, gente, essas 3 pessoas que deram depoimentos no anonimato para a BBC News, para esse trabalho, né? Eles criaram um blog só para tratar sobre fobia social. Não é timidez, o grau deles era tão alto que tem um depoimento de um rapaz que ele falou que ele estava na universidade, ele estava fazendo doutorado, parece, e na hora que o professor falou alguma coisa
de que teria que apresentar o trabalho e apontou para ele, ele saiu da sala de aula e abandonou o curso. Fobia. E assim, ele conta como é que foi, assim, muito bom o artigo que eu li hoje. E aí agora é o seguinte, a fobia social. Gente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, só para vocês terem ideia, né, a OMS, ela define a fobia social como um dos maiores inimigos da pessoa se socializar e da pessoa fazer amigos e até mesmo da pessoa crescer profissionalmente. Por quê? Porque de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 5% da população mundial sofre de fobia social. 5% da população sofre. E a fobia social é aquele medo. Aí tem uma parte, né, da timidez, daquela pessoa que é introvertida, que a gente trata do medo. O que o medo tem a ver com a timidez? O que o medo tem a ver com a introversão? E o que o medo tem a ver com a fobia social? A fobia social, ela chega a trazer uma ansiedade tão grande que a pessoa tem tremores na mão, tá? Ao ter que falar, ao ter que entrar. Tem alguém aqui que não tem coragem de entrar num lugar onde tem muitas pessoas sozinho? Tem. Ei, Marisa Edith, obrigada. Tem alguém que tem pavor de ir a um teatro sozinho, entrar, aí as pessoas olham para ela, ela começa a suar, tremer, dá dor de barriga. Fobia social. Quando tem esses sintomas, já é mais grave, né? De acordo com a OMS, é muito ligado à autoestima e ao medo de ser criticado. A pessoa chega a ter medo de tropeçar, ela já tá na cabeça dela, assim, ó, nossa senhora, eu vou entrar, vai estar todo mundo olhando pra mim, eu vou ficar com medo, e eu vou começar a suar, e eu vou tropeçar, e vou cair, vai todo mundo rir de mim. Olha o grau que a fobia social traz de ansiedade para a pessoa. E isso, de acordo com a OMS, está muito ligado ao medo que a pessoa tem da crítica das outras pessoas. Então, por isso, né, que pode gerar até crises de pânico. Marisa, você sempre saiu sozinha, nunca ligou. Nossa, eu lembro. Eu também, assim, graças a Deus, sabe? Eu sempre saí sozinha, eu ia teatro sozinha, e eu entrava em restaurante sozinha. Eu nunca tive esse problema, essa fobia, não. Agora, a fobia, gente, social, ela tem uma coisa hoje que a gente tem que levar em consideração, né? É que nós, hoje, o espaço público hoje, falando, né, nos dias atuais, quando a gente podia sair, tornou-se um local de muito exibicionismo. Então, as pessoas que são mais introvertidas, que são mais tímidas, elas não se sentem bem nesse ambiente onde as pessoas, elas são mais livres, elas são mais liberais, elas se exibem mais. Então, ela tem muito medo. E pode sofrer graves consequências, como eu falei, sintomáticas. Aí eu pergunto para vocês, por que será que a gente sente vergonha? Eu morro de vergonha de entrar num lugar sozinho. Eu morro de vergonha de entrar num restaurante para almoçar sozinho ou sozinho. Por que será? Eu tive pensando em que momento que a pessoa ela chega a ter vergonha de as pessoas olharem para ela.
E é exatamente isso, por isso que eu, né, por tudo isso que eu falei para vocês até agora, que a gente sente vergonha. Quem tem, né, esse problema, ela sente vergonha, sabe por quê? Porque toda pessoa que tem uma fobia social, toda pessoa que tem um grau de timidez muito elevado, ela sempre vai achar que aquele ambiente onde ela está entrando é um ambiente hostil. Porque as pessoas vão estar julgando, porque ela vai ser observada. Então aquele ambiente para ela, ele se torna tão hostil que ela tem vergonha, ela sente vergonha. Então quando a gente sente vergonha, é porque a gente não está à vontade naquele lugar, tá? Então toda pessoa tímida, ela tem muito medo de ser mal julgada, de ser não aceita. A todo momento elas acham que estão mal vistas, né? E às vezes não tá. Elas perdem a oportunidade de fazer amizade. Nos cursos de oratória, né, já participei de muitos. Eu falo, aliás, nas aulas de empreendedorismo, eu falava muito sobre network. E tem uma coisa, gente, que é essencial, que é básico para a gente fazer esse contato, né? Ter essa rede de contatos. Quantas e quantas vezes, quando a gente ia num congresso, num teatro, num show sozinha, eu já fui muitos, e você senta ao lado de uma pessoa, e você passa ali 2 horas, assim, ó, se a pessoa chegar perto de você, né, você até treme. Resguardadas, né, as devidas seguranças, mas é um ambiente onde normalmente as pessoas que estão ali estão pelo mesmo objetivo. Quem vai ao show do Gilberto Gil, né, quem vai ao show do Milton Nascimento, são pessoas que estão ali para se divertir, mas as pessoas às vezes, gente, estão me falando que caiu, Angélica, pra mim aqui não caiu não. Me dê um alô aí, quem mais que não está me vendo, por favor. Pra mim aqui tá ok. Tá, Angélica? Você não tá me vendo mais? A conexão pra vocês aí, gente. Me dá um alô, por favor. A Angélica tá me falando aqui que caiu. Eu não estou vendo você. Eu não estou conseguindo receber mensagem. Vamos ver se volta ao normal. Ok? Tá legal. Então, como eu estava falando, essa tendência, né, das pessoas estarem no ambiente. Tá, obrigada, Rejane. Angélica, ó, pode ser sua conexão, tá, meu amor? Olha aí. Então, é por isso que a gente sente vergonha, né, de estar num ambiente que a gente acha que é hostil. E aí você perde a oportunidade, às vezes, de conhecer uma pessoa bacanérrima que está ali do seu lado. Entra no elevador, não cumprimenta ninguém, né? Esconde lá no canto, quando a gente podia socializar mais, né? E não deixava ninguém se aproximar. E isso é muito ruim para quem quer, né? Precisa conversar, precisa conhecer. E outra coisa, gente, é que as pessoas, né? Nesse mundo contemporâneo que nós estamos vivendo, as pessoas têm que estar sempre acertando. Não pode errar, não. Obrigada, Simone. As pessoas julgam tanto que por isso que às vezes eu quero falar, eu quero desenvolver a minha timidez, mas eu tenho medo. Por quê? Porque nós estamos vivendo num ambiente em que o julgamento é muito grande. Então eu só vejo os defeitos. Eu falei para vocês umas lives atrás aí sobre a crítica nutritiva, né? Aquela que nutre, aquela que faz a gente crescer. Você fala do bom para a pessoa, né? Aí quando você erra, a gente brincava lá na empresa, né? Na Cesita. Isso era, né, uma coisa que eu comentava muito nas aulas. Você quer ficar conhecido na empresa, faz alguma coisa errada. Você acerta o tempo todo, ninguém
gente tem muito essa coisa do julgamento, não é? E aí, gente, é muito importante saber estabelecer o seu limite de até que ponto, porque o que nós temos hoje? Né? Todo mundo bonito, sarado, é o que as redes sociais mostram. As pessoas estão sempre saradas, exibindo seus corpos bem esculturais, são lindas. E aí, sucesso passa a ser isso. Então, se você não for como aquele protótipo que está ali, você não tem sucesso. E não é por aí. Não é por aí. Tá? E aí a sociedade exige que você seja bonito, autossuficiente, que seja dono, que não tenha chefe, que seja empreendedor, que tenha seu próprio negócio. A exigência é muito grande da sociedade, principalmente quando mexe com a nossa autoestima. E aí você fica com receio de se mostrar no que você é. Achei um barato isso que eu encontrei, gente, sobre os 12 tímidos famosos, alguns tímidos famosos, vocês nem vão imaginar que eles são tímidos. Eu estava lendo e vendo algumas entrevistas de tímidos, que são mega pessoas bem-sucedidas, que são pessoas de sucesso e são tímidos. Por isso que eu falei. Outra coisa, quando eu falar nessas pessoas que tem uns que são tímidos mesmo, mas não, eles não são tímidos, eles são introvertidos. Lembra no início que eu falei? A diferença entre ser introvertido e ser tímido. Então, introvertido é aquela pessoa que é mais na dele, que tem, né? Não é uma pessoa que já chegando, né? Não significa que ele é tímido. Por exemplo, vocês sabiam que o grande Steven Spielberg é um grande tímido? Ele tinha pavor de aparecer. Um cara, olha bem, né? Um diretor renomado e ele se considera um grande tímido. Bill Gates fez fortuna com a Microsoft, ele se define como introvertido e não tímido, tá? O Mark Zuckerberg, Facebook, ele é introvertido e ele conta, né, que mesmo introvertido, ele sempre gostou muito de se comunicar. E olha aí, ele que criou uma das maiores, né, a maior rede de comunicação mundial. Inclusive, ele conta em uma entrevista que eu li, que ele tinha muito medo de falar assim, mas eu, né, que sou muito introvertido e tudo, com esse perfil comportamental, será que eu vou conseguir agregar pessoas para uma rede social? Então, ele com isso também, o fato dele ser introvertido, ele planejou muito o negócio dele. Por isso que é esse grande sucesso. Como eu falei lá no início, os introvertidos tendem a planejar mais. E aí é um estouro na hora que vão falar do negócio. E aí, nós temos também o caso Einstein. Todo mundo já ouviu falar de Albert Einstein, né? Um grande físico alemão. Vocês não acreditam? Eu estava lendo que aquela careta, né, que é muito caricato da figura dele, aquela careta era a forma dele esconder que ele era introvertido, tá? E tem um outro que eu estava lendo que eu achei um barato, gente. Ney Matogrosso. Ney Matogrosso, ele contou, até vi um vídeo do Roberto Justus falando sobre pessoas famosas que são tímidas.
O Ney Matogrosso, ele conta que ele só conseguiu se soltar mais quando ele colocou aquelas parafernálias para dar os shows dele. Que ele, sem aquelas fantasias, maquiagem, ele não se soltava no palco como ele se soltou. Vocês vejam o Ney Matogrosso hoje, que ele não usa mais, né? Tanto aquelas... E o Ney Matogrosso dos Secos e Molhados. Olha a diferença em palco, da presença de palco do Ney Matogrosso hoje e do Ney Matogrosso dos Secos e Molhados. E ele fala que ele só conseguiu se soltar quando ele se maquiava, quando ele colocava aqueles adereços. Então, você, quem é tímido aí, ou quem é introvertido, você não está sozinho, não. Tem muita gente famoso e famosa por aí, não é isso? E outra coisa, se você é tímido, se você é introvertido, não força, não. Ah, não, Zarinho falou que quem é introvertido não vai ter sucesso. Falei isso não, né? Você tem que ser o mais natural possível, você tem que ser o que você é. Agora, tudo que for bom para você, você tem que procurar melhorar. Eu acho que a comunicação é um fator essencial. Saber se comunicar é uma coisa muito bacana. Gostar de conversar, de falar, de ser bem informado é sensacional. Mas seja você. Cuidado com rótulos que as pessoas podem colocar, né? Ah, porque a pessoa que é tímida não vai ter sucesso. Ah, porque a pessoa que é introvertida, ninguém quer relacionar com ela. Isso é rótulo. Você tem que ser o que você é. Na hora que você tiver que falar, você vai. Ninguém pode forçar ninguém a ser nada do que ele não é. Então a gente tem que ser natural. Quanto mais natural você for, melhor. Não é assim? E aí, gente, eu gostaria muito de encerrar essa live com vocês, dando algumas dicas, digamos assim, né? Do que fazer para esse crescimento, para buscar tirar um pouco dessa introversão. Eu acho que a primeira coisa, você tem que conviver com pessoas legais. Você tem que conviver com pessoas que te colocam para cima. Eu tenho pavor. Eu me lembro, né, às vezes as pessoas se abrem mais, de pessoas, inclusive um dos casos que eu li hoje da BBC News, eu achei assim, é a questão das pessoas que são introvertidas, que são tímidas e que têm fobia social por causa de uma coisa muito séria, que é o bullying. Quantas pessoas que sofrem bullying quando estão, às vezes, com o marido, com a esposa, eles estão, às vezes, mais extrovertidos, né? E, às vezes, a pessoa fala uma coisa mal, né? Faz um comentário nocivo, maldoso, que a pessoa se fecha. E tem pessoas também que são tímidas e que têm essa fobia social porque sofreram bullying quando eram crianças. Ou porque eram muito magras, ou porque eram obesas, ou porque não eram tão bonitas quanto suas colegas de sala de aula, ou porque tinha alguma característica física que não era, entre aspas, normal, né? E aí as pessoas sofreram bullying. As pessoas xingavam. Eu fui de uma época, né? Eu nasci e cresci numa época em que as pessoas chamavam a gente de magra, de balofa, né? E a gente cresceu junto. Mas era um bullying. Então hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente acha que está falando para as pessoas e é um verdadeiro bullying. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está falando para as pessoas e é uma crítica nociva, que vai atrapalhar o sonho daquela pessoa. Então sejamos
Pessoas que vamos elevar os outros. Vamos fazer os outros, vamos torcer pelo sucesso dos outros. Vamos conhecer a história da pessoa para criticá-la, né? Então, gente, é muito importante, primeiro, escolher pessoas de sucesso para estar ao seu lado. Mas eu não falo de sucesso que está milionária, que tá... Não, pessoas bem-sucedidas na vida, pessoalmente, pessoas que têm uma autoestima, pessoas que gostam de ser amigos, pessoas que querem te ajudar, pessoas que gostam de vencer. Não anda com pessoa que te joga para trás, não, que ninguém merece, não é? Pessoas que te jogam para trás. Outra coisa é começar a se observar. O que está me fazendo com que eu me sinta mal de chegar num lugar sozinho ou sozinha, né? O que está me fazendo mal? Quais são os meus pontos fracos? O que eu quero melhorar, gente? É ler, é participar. Tem gente que entra, hoje a gente está usando muito reuniões, cursos, congressos pelo Zoom. Tem gente, eu estou fazendo uma mentoria com o Samuel Pereira, são 62 pessoas no Zoom. Ontem, terça-feira mesmo, eles brincaram, né? Falaram assim, ó, no final do curso vai ter uma surpresa, mas é só para quem ficou com a câmera ligada em todas as aulas. E aí a pessoa entra e fica com a câmera desligada. Gente, aula virtual. Quantas e quantas vezes que eu dei aula virtual falando para a tela do computador, só vendo as fotinhas dos alunos, né? E isso é muito ruim para quem está falando. Eu não estou vendo vocês, mas eu estou recebendo aqui, né, seus comentários. Eu estou vendo quem está aqui. E é difícil porque a gente está no Instagram. Então, meu conselho não, minha dica, né? Eu sempre fui uma pessoa, graças a Deus, extrovertida desde criança. Eu brinquei muito. Sejam mais alegres. Eu falei até, foi com a Rosana outro dia, numa live, a Rosana tá aqui, né, Rosana? Que ela falou que ela tem muito medo, que ela se acha uma pessoa muito fechada. Eu falei, Rosana, você tá dando a senha pro pessoal entrar no seu coração? Porque se você tá fechada, você tem que dar a senha, você tem que dar a chave, né? Então, não se martirizem com medo do julgamento das pessoas. Acolham as pessoas que chegarem até vocês, abra o seu coração para as pessoas entrarem, batam papo. Hoje, gente, né, atualmente, a gente está no virtual, nós vamos conversar com pessoas que a gente não conhece mesmo. Entra na sala, abre sua câmera, sabe, se mostra. O Samuel falou uma coisa na mentoria outro dia que eu nunca mais esqueci. Se você não falar sobre você, ninguém vai ficar sabendo. Se você não contar, ninguém vai ficar sabendo. E qual que é a máxima do marketing? A galinha que canta é a que botou o ovo, né? Ei, Sol! A Sol chegou! Então, Sol, eu tô falando pro pessoal aqui que às vezes a pessoa é tímida, é introvertida, tem uma fobia, né? Marísia, como contra-regra, você tira de letra. Eu lembro, Marísia, ficava toda de preto, né? Lá na coxia, aí não aparecia. Mas você tem que dar a chave do seu coração para as pessoas, você tem que sorrir para as pessoas. Ninguém gosta de gente com cara carrancuda, não, gente. Isso que é acabar com essa fobia social. Não ter medo do que as pessoas vão pensar sobre você, né? Aí a gente vai trabalhar. E outra coisa, sua autoestima. Poxa vida. Tanta coisa que às vezes eu olho, eu não gosto. Você sabe que eu não gosto de me ver em vídeo? Tô aqui com vocês, na hora que eu vou assistir depois, eu acho que tá tudo feio, que eu tô horrorosa. Eu não quero assistir, não. Sabe? Eu acho que eu tô feia, né? Então, quer dizer, a gente tem um julgamento próprio, a gente se coloca como nosso próprio capataz. E por isso que a gente sofre. Puxa vida, por que eu não vou olhar o que foi legal? Por que eu tenho que olhar o que tá ruim? Se eu gaguejei,
Se eu falei uma palavra errada, se eu falei muito né, é porque as coisas não podem mais, gente, ser engessadas. Nós estamos numa era hoje que é tudo dentro de casa. Se cair um negócio aqui, caiu. É natural. Se eu bater a mão no meu telefone aqui, ele cair, é natural. Eu vou baixar e vou pegar. Então vamos parar de pensar que as coisas têm que ser perfeitinha, bonitinha. E olha que está falando com vocês uma perfeccionista de carteirinha. Mas hoje não existe mais. Nós não podemos ficar no mundo engessado, sabe? Não, porque não pode ser. Não, porque eu não vou falar, porque eu vou errar. Não, porque... A Marisa sabe, né, Marisa? Eu já participei de teatro de fantoches, gostava de cantar na escola, de estar. Eu toda a vida. Eu acho que tem muito a ver com a personalidade da pessoa também. O ambiente. Como eu sempre brinquei muito com crianças, a gente brincava muito de teatro e tudo. Então isso tudo, gente, ajuda. Coloquem seus filhos, suas filhas, assim que puder, que a pandemia acabar. Coloquem seus filhos para se relacionar com as pessoas. Coloquem seus filhos para conversar, para jogar bola, para sair. Que as pessoas estão lá fora, isso mesmo, Sol. Quanto mais natural, melhor. E se for natural da natura, melhor ainda. Sol, posso te chamar para você falar um pouquinho aqui sobre como você evoluiu de uma menina tímida, magricela, você lembra? Minha amiguinha de infância, para essa poderosa mulher hoje. Você quer falar um pouquinho, Sol? Chama aí para entrar ao vivo, para eu encerrar com você com chave de ouro, pode ser? Que tal? O que você acha da minha proposta ex-tímida? Ah lá, ela tá rindo. Ô ex-tímida, socializar é tudo de ótimo, Cíntia, você falou certo. Socializar é a melhor coisa. Não tenham medo. Entrou no virtual, vai no virtual, abre a câmera, fala, pede a palavra. Eu tenho participado de congressos, de workshops, e eu acredito que muitos de vocês, o que eu fiz de amizade, gente, com pessoas do mundo todo. Amizade que eu falo é de bater papo. Ontem, né, Tá, outro dia, viu, Solange? Vou te pegar na reta. Você me aguarde. Ontem eu conheci uma pessoa maravilhosa que ela viu meu vídeo no Reels, avisando que a live teria que passar para hoje. Eu não sei se ela tá aqui. Foi a primeira que entrou. E, gente, Luzia, não é a Luzia? A Luzia me chamou no direct. Vocês veem que gracinha. Ela começou a me seguir. Ela falou, nossa senhora, só de ouvir sua voz, eu já comecei a te seguir. E a gente ficou batendo papo. E ela mora em Fortaleza, né? Um lugar maravilhoso. Eu não a conheço. Mas a gente ficou batendo papo. Então, assim, é bacana, gente. É bacana. Então, finalizando, eu quero agradecer muito a vocês. Timidez, introversão não são problemas que você não possa tratar, tá? Cuidado só com a fobia social. Aí é que é o ruim, ser tão tímido, tão introvertido que não socializa com outras pessoas. Seja mala de mascate. Sorria para todo mundo, sorriso abre portas, tá? Quero agradecer de coração vocês que estiveram comigo até agora, agradecer a Deus sempre por ter pessoas maravilhosas como você aqui e falar que eu sempre estarei aqui para o que vocês precisarem. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês,
Estarei muito em breve com outro tema, né? Pra gente estar sempre batendo um papo, tá? Um beijo, muito obrigada. Fiquem com Deus. Agora vamos curtir a sexta. Pipoca, refri, suco ou cerveja? Vocês escolhem o cardápio. Tchau pra vocês. Um beijo, bom fim de semana.